mentira eu não vou me entregar. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bem? Vim falar hoje um pouco do frenesi que causou a mensagem do Ed René do último dia 25, né? Do último domingo, dia 25/10/2020, em que ele falou que precisa ser atualizada a leitura da Bíblia, ou, em suas palavras, disse que a gente precisa atualizar a Bíblia. Isso causou um frenesi no meio evangélico, né? No meio cristão evangélico. Gente, primeiro quero pontuar que, para mim, o frenesi todo causado pela fala do Ed Renekiewicz, primeiro que ele é um cara famoso, né, nas mídias sociais, é um pastor de uma igreja grande e uma igreja rica e membro, né, da Convenção Batista. Então, é natural que isso cause todo esse frenesi. Não acho nada demais por causa, principalmente, de algumas questões, mas eu acho que a principal é que, assim, muita gente já vem falando o que o Ed René falou e não causa nada disso. Outra questão que eu quero pontuar é que, se você fez um curso de teologia, né, com certeza você já ouviu falar sobre hermenêutica, que alguns vão colocar como a arte da interpretação, e você já ouviu sobre outras hermenêuticas possíveis e já ouviu que há outras hermenêuticas. Então, há um vasto conhecimento nessa área. Há literaturas que dão, né, uma outra lógica, por exemplo, para a hermenêutica, que é a hermenêutica hegemônica hoje no Brasil, especificamente na cidade de Marília, por exemplo, né, a gente tem uma hermenêutica só na grande maioria das igrejas, apesar de você ter uma subdivisão aí que os reformados, que são os mais bravos, né, os reformados, eles dizem obter na questão dos arminianos e dos calvinistas, que já é um tipo de leitura bíblica, né? A gente já podia começar a falar aqui e elencar que arminianismo e calvinismo são dois tipos de leitura da Bíblia que vão produzir teologias diferentes, o que, né, ninguém está aí dizendo que o arminiano é herege ou o calvinista é herege. O que a gente tem, às vezes, é a treta entre eles e isso não cabe a nós aqui resolver, isso é um problema deles. Mas há outras hermenêuticas e o Ed René, né, na nossa visão, na minha visão principalmente, ele simplesmente falou sobre, quando ele falou de atualização da leitura bíblica, ele está falando da questão de hermenêutica. Acho que quando ele pontuou sobre que alguns versículos dizem sobre certas questões e nós usamos eles para dizer que isso é verdade ou não, ele usou, eu acho que um pouco também de exegese e arqueologia bíblica, né? Eu recomendaria às pessoas que estão muito bravas com o que o Ed René disse, né, para elas lerem em arqueologia bíblica, por exemplo, Israel Finkel, né? Eu acho que essa é a tradução correta do segundo nome dele, né? Mas seria muito bom, há vários livros dele, né, que não estão nas editoras evangélicas, porque elas não estão muito afim de problematizar a questão de um debate, que é um debate muito prático e que na academia é um debate já que todo mundo tem. Outro também seria o Crossan, né? Eu não lembro do primeiro nome dele aqui, mas ele também é um estudioso bíblico, né, e historiador, e ele também vai trazer bastante coisa. E um outro que seria bem legal também é o André Chevitarese, que também é um estudioso bíblico. Né? Há vários, gente. Se eu for elencar todos, eu vou ver se na descrição do vídeo a gente consegue colocar alguns. Então, assim, o que o Ed René colocou não é nada demais. Por exemplo, só a gente falando de métodos de hermenêutica e interpretação, a gente tem o método histórico-crítico, a gente tem o método histórico-crítico e suas derivações, os métodos estruturalistas e suas denominações, né, ou suas especificações. A gente tem o método narrativo e a gente tem o método textual, que aí se divide em dois, né, literatura e crítica textual, que eles andam mais ou menos junto. Então, assim, a gente está falando aqui que existem 4 métodos de interpretar a Bíblia. Dentro desses métodos, nós vamos produzir o quê? Nós vamos produzir teologia, né? Por que a gente vai produzir teologia? Porque dentro desses métodos, a gente vai dizer que uma coisa é verdade ou não.
certo? Agora, pensando que a Bíblia é um compêndio de livros formado no decorrer do tempo e que ela diz várias coisas e trata sobre vários assuntos, e que houve uma disputa ao longo do tempo, o que eram os concílios. Os concílios eram disputas para o que era se tornaria verdade, o que seria heresia. Simples. Então, assim, o que nós estamos vendo hoje é uma disputa. Por que uma disputa? Porque a teologia hegemônica ou as hermenêuticas hegemônicas que dizem que a gente não pode atualizar se não seja, desde que não seja para atualizar para o que eu quero, para quem manda na religião, então, aí nós temos problema. Então, na verdade, o que o Ed René disse coloca em pauta a hermenêutica que nós fazemos da Bíblia, mas coloca em pauta uma outra questão, o poder que está por trás disso. Porque quem dita as regras do que é dito e do que não é quem controla o outro. E a religião, no decorrer do tempo, a gente olhando para a história, para a construção das religiões, ou a construção da religião, né, cristã, ela sempre utilizou de força e poder baseado numa narrativa bíblica. Então, baseado numa interpretação que foi feita ao longo do tempo. Não é nada por acaso. Então, por exemplo, o que levou a igreja, né, católica, por exemplo, e os evangélicos ou os protestantes não foram muito diferentes, por exemplo, no século XVI, a corroborar a escravidão. O que corroborou? O que corroborou, por exemplo, a África do Sul a ter o apartheid? O que corroborou as leis Jim Crow no sul dos Estados Unidos? Tudo isso foi corroborado pela Bíblia. Essas pessoas interpretaram a Bíblia. E elas disseram assim, olha, está escrito aqui, e essa é a verdade. Então, vocês entendem que, assim, eu acho uma discussão extremamente desnecessária, apequenada. Isso demonstra claramente que nós não queremos discutir hermenêutica bíblica, nós não queremos conversar sobre isso, nós não queremos ir a fundo nessa questão, nós não queremos, porque nós não queremos conviver com a diversidade. E eu vou dizer mais, pelo que eu tenho visto na internet, né, o tipo de agressividade, falta de educação e tudo que vem junto com isso, dos evangélicos contra os próprios evangélicos, o que é engraçado, eu tenho certeza de uma coisa. Se fosse autorizado queimar na fogueira os caras que discordassem um dos outros, quem tem o poder hoje, a teologia hegemônica, ela faria isso. Ela queimaria na fogueira essas pessoas. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acha que tem a verdade. A Bíblia, nós não adoramos a Bíblia. Nós, cristãos evangélicos, não adoramos a Bíblia. Então, quando a gente diz assim, olha, nosso princípio de fé é a escritura bíblica. Então, há divergências. E essas divergências, elas precisam ser pontuadas. Porque há métodos que dizem que as coisas não são todas iguais. E aí o que a gente faz? Desconsidera os métodos? A gente desconsidera a academia para falar que só o que a gente fala tem lógica? Ou é possível? A gente não discute. Então, na verdade, primeiro, há uma pobreza intelectual demais e demasiadamente fomentada dentro das igrejas evangélicas. Há uma hegemonia, e hegemonia está ligada ao poder que as pessoas exercem, e esse poder é para delimitar até onde pode ir o discurso. E aí, tudo isso fala-se que é em nome de Deus. Isso não é em nome de Deus. Nunca foi. Vocês me desculpem. É perder o tempo fazer isso. E há vários autores, há vários escritos, há várias metodologias que vão dizer assim, olha, precisamos atualizar a leitura da Escritura. A leitura, por exemplo, feminista da Escritura é uma atualização. E aí alguns vão dizer, mas eu não acredito. Problema seu. Problema seu, é assim que se fala. Para quem não quer conversar, para quem não quer dialogar, é assim, infelizmente. Nós chegamos ao ponto em que as pessoas querem que a sua verdade seja absoluta a partir do grito. E na universidade e em muitos seminários cristãos já se discute isso tranquilamente. A teologia da libertação, a teologia da missão integral são hermenêuticas. E alguns vão dizer assim, elas não têm validade porque não são a teologia pura. Não existe teologia pura.
Todas as teologias elas saíram de algum lugar em algum momento na história. Elas foram um tipo de interpretação que cabia àquele momento, que funcionou naquele momento e que vem crivada de problemas. Então, a gente não pode acreditar nisso, a gente tem que parar com isso, né? A gente não pode ser agressivo nesses pontos quando a gente não sabe nada e a gente precisa parar. Desculpa, gente, a gente é crente, né? A gente acredita em Jesus, no amor de Deus. A gente precisa parar de querer ser templário e defender uma cruzada que a gente está defendendo o evangelho. Se a gente crê que o evangelho é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Então, ele não precisa de defesa. Então, assim, há outros métodos, há outras possibilidades. E se você está muito bravo com Ed René, eu diria que você precisa estudar mais, pesquisar mais e parar de chorar tanto. Outra questão, há muitos cristãos, pesquisadores, pastores, professores que já dizem isso. E se for possível, eu vou até colocar nos comentários desse vídeo aqui lá no Instagram alguns que propõem uma outra hermenêutica e estão falando isso há muito tempo. E sabe o que acontece? A teologia hegemônica chama eles de herege, porque aí você não precisa discutir com eles. O problema é que com Ed René não dá, porque ele é famoso, porque ele é rico, porque ele está numa igreja que é grande. Então, assim, aí todo mundo ficou empolvoroso, né, nas redes sociais. É vergonhoso isso. Os evangélicos, eles propõem, né, eles dizem coisas que, quando a gente vai para a realidade fática, a gente não vê isso. O que a gente vê é muita gente destilando ódio, muita gente falando muita besteira e muita gente não tendo a mínima coerência com um discurso que afirma, né, ter a respeito de alguma coisa. Um abraço a todos, por favor, curtam, comentem, entra lá na nossa página no Instagram, né, torna-se nosso seguidor, pode discutir esse vídeo aí nos comentários, né, com educação e cuidado, como todo mundo, né, e respeito. E vai lá no YouTube também, segue o nosso canal. Muito obrigado por me ouvir. E, gente, vamos prestar um pouco de atenção nessas coisas e sigamos, né, lutando para que as narrativas e a hegemonia que é dos conservadores, ela seja confrontada da melhor maneira possível. Beleza? Até a próxima.